Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero dar continuidade a esse segundo vídeo onde a gente vai tratar sobre os 1260, 1290 e 1335 dias. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à introdução que eu havia feito no vídeo anterior falando sobre os 1260 dias e as muitas vezes que ele aparece nas escrituras com diversos links, expressões diferentes, mas falando sobre esse mesmo período de tempo e o que acontece durante esses 1260 dias, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, amados irmãos, até agora a gente havia lido o texto de Daniel 12, onde eu dei uma breve pincelada falando sobre o que está acontecendo e o que estava sendo revelado a Daniel ali. Sobre um tempo de angústia como nunca houve, e que após esse tempo de angústia, aqueles que tinham um nome escrito no livro da vida serão livres, todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. E após serem livres, vai haver o que? Ressurreição dos mortos, vai haver a glorificação do corpo, tempo de dar galardão. Então, muitas coisas estão acontecendo aí, tá? Então, alguém pergunta para o anjo que estava com os pés sobre aquele lugar, né? Sobre o rio. E este anjo, ele faz o mesmo que João vê lá em Apocalipse 10. Ele ergue as mãos para o céu e faz um juramento. Aqui em Daniel, ele diz que as maravilhas que ele havia anunciado, né, o livramento depois de um tempo de angústia, ressurreição dos mortos, glorificação do corpo, todas essas maravilhas, elas aconteceriam depois de um tempo, tempos, né? Ele diz, então, um tempo, tempos e mais metade de um tempo. Isso é 3 anos e meio. E eu quero mostrar isso para vocês nas escrituras. Então eu quero que vocês acompanhem, porque hoje nós vamos falar deste período que na linha do tempo está ligado a 1260 dias. O que são esses 1260 dias? O que acontece nesse intervalo? E o que acontece quando acaba os 1260 dias? Tá bom, irmãos? Então me acompanhem na tela do computador. O primeiro texto que eu quero usar para vocês, então, que vai ser a base desse estudo, é justamente o texto de Daniel 12, do versículo 5 ao 7. Olha só o que o texto diz. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, de um lado à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Vocês precisam lembrar, como eu já havia falado, que esta visão de Daniel, ela não começa no capítulo 12, ela começa lá no capítulo 10 de Daniel. E ele está vendo um homem sobre o rio, né? Para quem pensa que Jesus andou sobre as águas somente lá, né? Quando os discípulos estavam sendo açoitados pela tempestade, aqui em Daniel ele já estava sobre as águas. Veja só, né? Embora aqui não apareça o nome Jesus, esse mensageiro que está sobre as águas, ele é uma tipologia, ele é uma aparição teofânica do próprio Cristo, trazendo a revelação a Daniel. E olha só que interessante. Ele diz assim, ó, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Já falei sobre as maravilhas. Que maravilhas são essas? Aquilo que está sendo revelado a Daniel, em todo o livro de Daniel, inclusive aqui no capítulo 12. Né? O povo sendo livre de uma grande angústia como nunca houve antes. O povo sendo livre dessa angústia, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Ressurreição dos mortos, glorificação do corpo, tempo de dar galardão, arrebatamento, embora o termo arrebatamento não apareça aqui, mas ele está ligado à ressurreição dos mortos, ele acontecerá imediatamente após a ressurreição. Então, quando acontecerão essas maravilhas? Essa é a pergunta feita. E a resposta do homem vestido de linho é a seguinte. Versículo 7. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo,
tempos, no plural, e metade de um tempo. E ele diz, e quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Então perceba que o fim desse tempo, tempos e metade de um tempo está ligado ao acabar de espalhar o poder do povo santo. Então, quando acabar de espalhar o poder do povo santo, também acaba esse um tempo, tempos e metade de um tempo, tá bom? Então, tudo isso a gente vai estar falando daqui para frente. Mas o que eu quero que você entenda é que esse período de tempo citado aqui é uma expressão para falar de 3 anos e meio. Percebam, ele fala um tempo, tá? Um tempo, tempos e mais metade de um tempo. Então isso dá o quê? 3 anos e meio, tá bom? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, olha só que interessante, o que ele está dizendo que vai acontecer durante esse período que ele chama de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele está dizendo que esse é o período em que o assolador, aquele que a gente leu lá em Daniel, na última semana de Daniel, o governante que virá, o príncipe que virá, é o tempo em que ele vai perseguir os santos, que ele vai espalhar o poder do povo santo. E isso vai ficar muito mais claro nos próximos textos que nós vamos ler agora. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse tempo, tempos e metade de um tempo, ele representa 3 anos e meio. E que existem muitas expressões nas escrituras que vão estar falando desse mesmo período de tempo. Vamos lá para as escrituras para vocês perceberem isso, tá? O primeiro texto que eu quero ler para vocês que está associado a esse mesmo período de tempo é a visão de Daniel 7, quando ele tem a visão dos 4 animais. Quando ele tem a visão lá do leão com asas, do urso com 3 costelas na boca, do leopardo com 4 cabeças e 4 asas e do animal que Daniel não soube nem sequer descrever porque era horrível, mas que tinha 10 chifres. Tá? Eu não vou ler todo o texto, eu quero ler só o trechinho que nos interessa nesse tempo, para você perceber que o que está sendo revelado a Daniel no capítulo 12 é o mesmo que já tinha sido revelado em outra visão, em outra linguagem, mas que falava do mesmo momento. A visão dos 4 animais em Daniel, capítulo 7, versículo 23. E olha só o que o texto vai dizer para nós. E disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra. Está falando daquele que Daniel não soube descrever, mas que tinha 10 chifres sobre a sua cabeça. Ele está dizendo assim, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois deles se levantará outro. Quem é esse outro? Esse outro é o assolador do qual Daniel falou nas 70 semanas de Daniel. Esse outro é o mesmo que em outras profecias é chamado de o chifre pequeno, ou que em Apocalipse é chamado de a besta. Esse outro é o mesmo que em muitos textos ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, né? Aquele que trama o mal contra o Senhor. Ele tem vários títulos, vários, vamos dizer assim, codinomes, né? Mas que falam do mesmo personagem que aparecerá no tempo do fim. Tá? Então, esse outro é justamente esse governante que virá, tá? O assolador. E olha só o que o texto diz para nós. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Dos 10 chifres, ele está dizendo que 3 serão abatidos por ele. E ele diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Prestem atenção nesses detalhes. O que ele vai fazer? Por quê? Porque isso vai estar conectado com outros textos, outras profecias que nós vamos estar lendo. Está dizendo que ele vai falar blasfêmias, palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos. Então o texto diz no versículo 25.
Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão. Eles quem? Os santos do Altíssimo. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então ele está falando de um tempo, tempos no plural e mais metade de um tempo. Isso é quanto? 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. A mesma expressão encontrada em Daniel 12, ela está aqui em Daniel 7. Ou seja, está falando do mesmo período de tempo. Só está usando uma figura diferente, tá bom? Então ele está dizendo assim, o que vai acontecer nesse período, nesse tempo, tempos e metade de um tempo? Esse chifre pequeno, esse governante que virá, ele vai falar palavras contra o Altíssimo, ele vai perseguir os santos do Altíssimo e ele vai tentar mudar os tempos e a lei. Tá? Então nós estamos falando do quê? Do período da grande tribulação. Esse é o período do qual a gente está falando nesse momento. Período de grande tribulação. Ou como está lá no início de Daniel 12, uma angústia como nunca houve antes e nunca mais haverá, desde que existe nação. Então, olha só, ele diz assim que ele cuidará em mudar os tempos e a lei e eles serão entregues. Os santos do Altíssimo serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E aí ele diz, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio, né, para destruir e para desfazer até o fim. Prestem atenção, porque aqui tem muita revelação. O que vai acontecer depois que terminar esse tempo, tempos e metade de um tempo? Vai se assentar um tribunal para tirar o domínio. Ou seja, o tempo de reinado da besta, do chifre pequeno, do iníquo, o homem do pecado, esse outro do qual o texto está falando, ele é durante esses 3 anos e meio. Esse tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é o tempo que ele tem para perseguir e matar os santos, para blasfemar contra o nome do Altíssimo. Né? Esse é o tempo dele. Quando encerrar esse tempo, encerra o seu poder e a sua autoridade. Vai se assentar um tribunal, como nós vamos ver nos próximos textos, isso vai ficar muito mais claro, e o seu poder será tirado, tá bom? Então, vamos para o próximo texto. Eu quero sair um pouquinho do livro de Daniel e eu quero ir para o livro de Apocalipse, porque lá vocês vão encontrar textos semelhantes, mas que estão falando do mesmo contexto. E olha só que lindo é a revelação da palavra de Deus. Porque, como eu disse, o mesmo que é revelado a Daniel, ele é uma espécie de o Apocalipse da Velha Aliança, do Velho Testamento. E aí nós vamos ver que o que foi revelado a Daniel e foi selado naquele livro, ele vai voltar a ser profetizado e revelado a João, que vai escrever as igrejas. Então, em Apocalipse, João ele tem a visão no Apocalipse 12 sobre a mulher e o dragão. E nesta visão, que nós já conhecemos, da mulher e do dragão, existe algumas vezes que é citada essa mesma expressão. E olha só que lindo. Tá? Eu quero ler para vocês o segundo texto que está aqui na tela. Eu quero ler para vocês Daniel 12, versículo 6. Olha só o que está sendo dito à mulher, tá? Diz assim, ó. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Então nós estamos falando deste período de uma grande tribulação, uma grande angústia como nunca houve antes, e que a mulher ela vai ser levada para o deserto para ser guardada e preservada por Deus, onde o próprio Deus já havia reservado um lugar para preservar a mulher. E olha só o que está dizendo. Onde ela será sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceberam? A mesma expressão usada lá em Daniel, no livro de Daniel, na visão dos 4 animais, em Daniel 12,
ela está aqui em Apocalipse. No tempo em que a mulher ela vai ser perseguida pelo dragão, diz que a mulher será levada para o deserto. E aqui é uma figura da igreja. Parte da igreja vai ser preservada por Deus num lugar por um tempo, tempos, né, mais 2 tempos e metade de um tempo, tá? Só que olha só a ligação. Se você ler um pouquinho antes, no início desse texto de Apocalipse 12, você vai ver que no versículo 6 é usado, em vez de um tempo, tempos e metade de um tempo, uma outra expressão. Que outra expressão é essa? 1260 dias. Olha só que legal. Versículo 6 diz assim, ó: e a mulher fugiu para o deserto. Quando que ela fugiu? Quando ela recebeu asas de águia e ela foi levada pelo próprio Deus. Diz que ela fugiu para o deserto, aonde já tinha sido preparado por Deus um lugar para que ali ela fosse alimentada por durante 1260 dias. Perceberam? Apocalipse 12, versículo 14 diz que ela está sendo sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas em Apocalipse 12, 6, o mesmo texto está dizendo que ela fugiu para o deserto para ser sustentada por Deus por 1260 dias. É o mesmo texto, é a mesma expressão, ele só está usando 2 figuras diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que a gente está falando. Se você pegar 3 anos e meio, 3 anos e meio são quantos meses? Né? Para cada ano a gente tem 12 meses. Então, 12 meses, um ano é 12 meses, 2 anos são 24 meses, 3 anos são 36 meses e mais meio ano. Né? Se um ano é 12, meio ano são só 6. Então nós temos 36 mais 6, nós temos 42 meses. Só que no ano judaico, né, o calendário lunar, que era o calendário judaico que é usado para as profecias, ele era um calendário onde um mês ele tem apenas 30 dias. É um calendário lunar, 30 dias. Então se você pegar meses de 30 dias, 42 meses vezes 30 dias, nós temos quanto? 1260 dias. Então você vai ver muitas vezes sendo usada a expressão um tempo, tempos e mais metade de um tempo para falar de 3 anos e meio, ou 3 dias e meio proféticos, ou ainda 42 meses, ou ainda 1260 dias. Essas expressões estão falando do mesmo período de tempo, tá? Então, olha só os próximos textos. Aqui, em Apocalipse 12, nós vamos ver que a mulher é levada para o deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou por 1260 dias. A mesma expressão, tá? Mas nós vamos ver em Apocalipse 13, quando está falando sobre a besta que surge da terra, aquela que tem 2 chifres, que ao meu ver, essa besta, ela é o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, o chifre pequeno, aquele sobre quem repousará o espírito do anticristo. Nós vamos ver que essa besta que surge da terra, olha só o que o texto diz sobre ela, e olha como é interessante a gente fazer essa conexão. O texto está dizendo assim, ó: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes de blasfêmias. Lembra que a gente leu lá no livro de Daniel que ele, né, o governante que viria, o outro, né, ele falaria palavras contra o Altíssimo? É o mesmo que a besta que surge da terra está fazendo. Ele recebeu autoridade e uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E o texto diz: e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses é o mesmo que um tempo, tempos e metade de um tempo. É o mesmo que 1260 dias. Como eu já fiz o cálculo para vocês, se você multiplicar 42 meses por 30 dias, que era o que tinha cada mês no calendário lunar, o calendário profético,
você vai ver que dá 1260 dias, o mesmo tempo em que a igreja ou a mulher estará sendo levada para o deserto. Nós vamos ver que vai ser o tempo em que ele receberá autoridade para falar palavras arrogantes, blasfêmias contra o Altíssimo e para perseguir os santos. E olha só, versículo 6 diz: E ele abriu a boca para falar para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o nome do seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos? O meu foco é os 42 meses. É falar sobre esse período de tempo que nós estamos vendo que é o tempo em que as profecias estão dizendo que ele vai ter poder para agir. E o que ele vai fazer? Os textos que a gente leu até agora deixam claro. O que ele vai fazer? Ele vai se levantar contra Deus, vai falar palavras de blasfêmia, palavras arrogantes contra o Altíssimo. Ele vai perseguir e matar os santos e vai ser concedido a ele essa autoridade, tá? Até que o seu poder seja tirado, até que tronos sejam estabelecidos para julgá-lo. Tá? Então ele vai ter autoridade. E o detalhe é que o texto ainda diz assim no finalzinho, ó, que ele vai ter autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Significa que não vai ser só sobre Israel, mas está dizendo, tá dando a entender realmente que ele vai ter uma autoridade que me parece global. Né? Mesmo que eu entenda que o epicentro desses acontecimentos seja Israel, seja o Oriente Médio. Tá? Então, ao meu entender, nós vamos ter a igreja, parte da igreja, sendo perseguida durante essa tribulação, sendo morta, né, por não negar a Cristo, por não botar a marca da besta. Enquanto uma parte da igreja vai ser perseguida e morta, a outra vai estar sendo preservada no deserto, como é o caso do texto que a gente acabou de ler da mulher que é levada por Deus ao deserto para ser guardada e alimentada por 42 meses, por um tempo e metade de um tempo, ou por 1260 dias. Tá? Que esse é um assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que existem várias profecias que estão falando justamente deste período de tempo e o que vai estar acontecendo nele. Próximo texto que eu quero ler para vocês se encontra em Apocalipse 11, agora voltando um pouquinho para trás. Apocalipse 11 é o texto que fala sobre as duas testemunhas, é o texto que fala do toque da sétima trombeta, que ele está completamente ligado ao que a gente está falando aqui e com Daniel 12, visto que em Daniel 12 nós temos aquele ser que ergue as mãos para o céu e jura também, assim como tem em Apocalipse 10. Apocalipse 11 está se cumprindo justamente o que foi profetizado até então. Mas no início de Apocalipse 11, nós temos aqui algo muito interessante, tá? Em Apocalipse 11 diz assim, versículo 1: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Perceberam de novo aqui? A mesma expressão 42 meses, né, que se refere a um tempo e metade de um tempo, a 1260 dias, ela está voltando a aparecer nas profecias. E sabe o que é interessante? Porque esse tempo, ele está falando sobre o que vai acontecer no templo de Deus, tá? Que o templo de Deus ele seria pisoteado pelas nações, seria pisado pelos gentios. E olha só como é muito interessante. Para quem não conhece as profecias ou interpreta ela de uma forma errada, vai pensar que será reconstruído um novo templo em Jerusalém e que porque foi construído um novo templo em Jerusalém, as pessoas, as nações pisarão aquele templo físico e material durante 42 meses. Mas não é isso que o texto está falando. Se vocês acompanharem as profecias, vocês vão ver que não existe profecia falando sobre a reconstrução de um terceiro templo físico.
em Israel. Pelo contrário, nós vamos ver profecias falando sobre a construção do templo de Zorobabel, falando sobre a destruição dele. E quando Jesus vem e faz a nova aliança, Jesus ele diz que o seu templo seria destruído e em 3 dias ele reedificaria. Ele não está falando sobre a destruição de um templo físico, mas ele estava falando sobre a reconstrução em 3 dias de um templo espiritual. Ele era o templo de Deus e nós faríamos parte do templo dele, porque nós, junto com Cristo, se tornamos templo do Espírito Santo. Na nova aliança, vocês vão ver que o templo sobre quem repousa o Espírito Santo somos nós. Tá? E o templo que vai estar sendo pisado durante 42 meses, que está se referindo aqui em Apocalipse 11, não é um templo físico que será reconstruído, um terceiro templo lá em Israel. Embora eles tenham esse desejo, embora sim eu creia que é possível talvez que até seja reconstruído um terceiro templo, mas aqui em Apocalipse 11 não está falando de um templo físico que será pisado pelas nações. Está falando de nós que somos o templo do Espírito Santo. Tanto que, olha só o que o texto diz. O texto está dizendo assim, que João ele recebe uma vara para medir o templo, assim como acontece lá em Ezequiel, que ele recebe uma vara para medir o templo. Né? E lá em Ezequiel ele não está falando sobre um templo físico, tá? Ele recebe uma vara para medir o templo aqui, João, e ele mede o templo de Deus, ele mede o altar e os que nele adoram, tá falando dos santos, e ele recebe a ordem para deixar de fora o átrio exterior do templo, tá? Não medir o átrio exterior, porque este foi dado às nações para que pisem. Lembra que foi dado autoridade à besta para perseguir e matar os santos? Está sendo dado autoridade para ele pisar o átrio exterior. Então prestem atenção. Quando a gente falava do templo, do templo físico, o templo físico ele era dividido em 3 partes. Ele tinha o átrio exterior, que era a parte de fora, a parte visível, que todo mundo podia ver. A parte dos sacrifícios, onde se matava animais, né, se imolava, se sacrificava animais. Entrando na parte de dentro, a parte coberta, tinha o lugar santo e tinha mais para dentro, mais no interior, o lugar santo dos santos. 3 partes o templo tinha. Só que olha só que interessante. O templo do Velho Testamento ele era uma figura que apontava para o templo do Novo Testamento, que somos nós. Assim como o templo do Velho Testamento ele tinha 3 partes, a parte visível, que era o átrio exterior, a parte dos sacrifícios e ofertas, a parte de imolação, onde acontecia os sacrifícios, as matanças, havia a parte interna, que era o lugar santo, e havia internamente outra parte que era o Santo dos Santos, aonde havia a Arca da Presença, onde habitava o Espírito Santo, onde ele vinha e falava conosco. Então, quando a gente olha para nós, que hoje somos o templo do Espírito Santo, nós temos esse lugar, o Santo dos Santos, aqui dentro, aonde o Espírito de Deus habita, tá? Aonde ele fala conosco. Nós temos o lugar santo, tá? O lugar santo dos santos aponta para nosso espírito. O lugar santo aponta para a nossa alma. E o átrio exterior aponta para o nosso corpo, tá? Então, assim como o templo do Velho Testamento era dividido em 3 partes, nós que hoje somos o templo de Deus, também somos divididos em 3: espírito, alma e corpo, tá? Desses 3, o espírito e a alma, eles estão encobertos ao olho, assim como o lugar santo e o lugar santo dos santos. Eles não podiam ser vistos a não ser pelo sumo sacerdote que entrava até lá no último lugar. A única parte que o povo que estava do lado de fora podia ver era o quê? O átrio exterior, tá?
Quando nós lemos aqui em Apocalipse 11 que o átrio exterior ele será pisado, ele está falando que o nosso corpo é que ele será pisado pelas nações, pelos gentios, por aqueles que se aliarão ao anticristo para perseguir os santos, mas que eles só terão poder para pisar o nosso átrio exterior, o nosso corpo, porque a nossa alma e o nosso espírito pertencem a Deus, tá? Então, quando João recebe a revelação, né, de que ele deveria medir o templo, mas deixar de fora o nosso átrio exterior, porque ele seria entregue às nações para ser pisado durante 42 meses. Esse é o tempo dos gentios, do qual até o próprio Lucas escreve por revelação do próprio Jesus, né, que o templo ele seria pisado pelos gentios. Tá? Até que o tempo dos gentios se completasse, tá? Quando é que se completa? Quando encerrar esses 42 meses, esse tempo, tempos e metade de um tempo, esses 1260 dias, esses 3 anos e meio, tá bom? Então espero que isso tenha ficado claro. Hoje eu não posso me aprofundar mais nisso porque eu preciso da continuidade, mas a gente vai voltar a tocar nesses assuntos de forma mais específica, tá bom? O próximo texto que eu quero compartilhar com vocês, ele se encontra também no capítulo 11 de Apocalipse. E esse texto, ele também está conectado com esse período de perseguição, né? Esse período onde a besta ela vai falar blasfêmias contra o Altíssimo, onde ela vai ter a autoridade para perseguir os santos. E esse texto, ele também está ligado ao período onde a besta que sobe do abismo, ela vai pisar, né, junto com as nações, ela vai pisar o átrio exterior, que fala do nosso corpo como sendo parte do templo onde Deus habita. E olha só que interessante, porque ainda no capítulo 11, agora ele vai mudar e vai começar, mudando essa linguagem de figura, ele vai começar a falar das duas testemunhas, que... Lembrando, as duas testemunhas, ela fala tanto de judeus como gentios que foram inseridos e em Cristo tornaram-se um só. Então essas são as testemunhas. Como a gente já vem falando sobre isso nos nossos vídeos. Agora olha só que interessante o que o texto vai declarar para a gente. Apocalipse, o versículo 3, ele continua dizendo assim, ó: "E darei poder às minhas duas testemunhas", tá? Que profetizarão por 1260 dias. O que é 1260 dias? 1260 dias é igual a 3 anos e meio. Mas aqui existe um parênteses que é legal a gente abrir. O tempo em que elas profetizarão se refere a este período de tempo, que é a primeira metade da semana, que também é 3 anos e meio. Ou seja, se 3 anos e meio ela tem a ver com 1260 dias, os outros 3 anos e meio também são 1260 dias, tá? Então, essa primeira metade da semana é o tempo em que as duas testemunhas estarão profetizando. E olha só o que o texto diz para nós. Que elas vão profetizar, elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. E estas são as duas oliveiras, o mesmo que está lá em Zacarias, né? Já falei disso também, é até interessante quando você tiver um tempinho parar para olhar ali no canal, porque a gente, eu tenho um daqueles vídeos com a mãozinha desenhando, o Videoscribe, né? Aonde eu mostro sobre as duas testemunhas, as duas oliveiras, que são também, como o texto está dizendo, né? Os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca. Essa expressão vem lá do livro de Jeremias, que as suas palavras eram como fogo que sai da sua boca. E ele vai dizer assim, ó: "E devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que eles sejam mortos. Estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia." Eu até botei aqui entre parênteses 3 anos e meio. Por quê? Porque quando a gente olha para o livro de Reis, quando vai falar sobre Elias,
vocês vão perceber que Elias, durante 3 anos e meio, ele profetizou e ele fez com que não chovesse. Depois de 3 anos e meio, você vai perceber que volta a chover e depois ele começa a ser perseguido por Jezabel. E se vocês olharem para essa história, no livro de Apocalipse também tem uma Jezabel, também tem uma prostituta que persegue e mata os santos, mata os profetas de Deus. Tá? O mesmo que aconteceu no tempo de Elias. E o próprio livro de Tiago diz que Elias era como nós e que ele orou e fez com que por 3 anos e meio não chovesse. Então o tempo da sua profecia em que não choveu, o tempo em que Elias esteve profetizando foi 3 anos e meio. E aqui mostra que uma das características das duas testemunhas é que elas profetizarão no poder ou na autoridade, no espírito de Elias, assim como foi Elias nos seus dias, tá? E o texto diz assim, ó, e eles têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem é que fez isso? Feriu a terra com pragas. Moisés. E é interessante que assim, ó, nós vamos ver que Moisés viveu num tempo em que se levantou um profeta chamado Balaão. E no livro de Apocalipse também tem isso. Se de um lado vai ter as duas testemunhas agindo no poder de Elias e de Moisés, também tem em Apocalipse uma Jezabel, uma prostituta que persegue e mata os profetas. Lá você vai ver um Balaão, né, que conduz o povo a pecar contra Deus. Então nós temos ali um falso profeta. Então todas essas figuras que estiveram presentes na história, elas estão presentes também no livro de Apocalipse. Então a gente precisa fazer a conexão desses assuntos, né? Agora olha que interessante, o texto diz assim, ó, e eles têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e matará, tá? Lembra que os textos que a gente leu até agora diz que o anticristo, né, ou aquele sobre quem repousa o espírito do anticristo, o chifre pequeno, o homem do pecado, filho da perdição, aquele que trama o mal contra o Senhor, todos esses termos, né, diz que esse ser, ele vai fazer guerra contra os santos, ele vai falar blasfêmias contra o Altíssimo, ele blasfemará contra o Altíssimo e ele perseguirá os santos, ele receberá autoridade para perseguir os santos e matá-los durante 42 meses, tempos e metade de um tempo, 1260 dias. Olha só que interessante, o texto está dizendo que essa besta que sobe do abismo vai fazer a mesma coisa. Ele vai ter autoridade para fazer guerra contra as testemunhas, vai vencê-las, vai matá-las. Agora prestem atenção no período de tempo em que elas vão estar sendo perseguidas e mortas. O texto diz assim, ó, versículo 8, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, tá? Que ao meu ver aqui está falando de Jerusalém. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Vocês vão ver que nos profetas, Jerusalém era chamada de Sodoma e Gomorra. Desculpa, o texto diz Sodoma e Egito, né? Mas nos profetas, a Jerusalém era chamada de Sodoma e Gomorra. E o texto diz assim, ó, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde é que nosso Senhor foi crucificado? Em Jerusalém. Então o texto está falando assim, ó, que as duas testemunhas, elas vão estar sendo perseguidas e mortas, e lá em Jerusalém os seus corpos nem vão ser enterrados, tá? Olha o detalhe, o tempo, que o foco desse vídeo é falar desse tempo, desses 1260 dias, esse tempo, tempos e metade de um tempo, esses 42 meses. Só que aqui nós vamos encontrar outra expressão, mas que fala do mesmo tempo. Prestem atenção. O texto diz, versículo 9, e homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, tá? E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, tá, o Espírito de vida vindo de Deus entrou nele e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi aqui, e subiu ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos o viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glórias ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo vem. Tá? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção no detalhe do que o texto está declarando para nós. Tá? Eu quero focar aqui a atenção de vocês nesses 3 dias e meio. Tá? Quando nós olhamos para as profecias, os profetas, se eu não me engano, Jeremias ou Ezequiel, eles vão citar que 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio, profeticamente falando. A própria semana de Daniel, vocês vão ver que a semana não são de dias, mas são semanas de ano. Ou seja, uma semana de 7 dias não são 7 dias, são 7 anos. Logo, 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio. Quando a gente vê aqui que eles estão profetizando nessa primeira parte, 1.260 dias, que equivalem a 3 anos e meio, quando ele usa essa expressão 3 dias e meio, ele está falando desses 3 anos e meio. 3 dias e meio profeticamente falando, que simbolizam 3 anos e meio. Ou seja, 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Você vê que o tempo em que as testemunhas estão sendo perseguidas e mortas, seus corpos estão expostos, é o mesmo tempo em que os outros textos dizem que a besta ela vai estar perseguindo a igreja, perseguindo os santos, perseguindo aqueles que não negam o nome do Senhor e não botam a marca da besta, né? E nem adoram a sua imagem. Tá? E é tão interessante porque o texto declara assim, ó, que eles ficaram expostos com seus corpos 3 dias e meio. Por que não foram 3 dias? Por que não foram 4? Por que a expressão 3 dias e meio, né? Ela está aí por um acaso? Não, ela está falando de algo que está conectado com o todo das escrituras. E isso é lindo, é maravilhoso. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Só que olha só que interessante, porque você vai ver que depois de 3 dias e meio, entra neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E o texto vai dizer assim, ó, que eles vão se pôr em pé e vai cair grande temor sobre as pessoas que estão vendo isso. E ele vai dizer assim, ó, que eles ouvem no céu uma voz chamando eles e dizendo: sobem para cá. E eles sobem. E o texto vai deixar claro que ele diz para nós assim no versículo 12, que eles subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos viram, eles veem isso. Tá? Por que eu destaquei esse texto? Porque aqui está acontecendo a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Tá? Não existem várias ressurreições, não existem vários arrebatamentos, é um só. Só que ele está tipificado nas escrituras através de várias figuras. E essa figura das duas testemunhas é uma das figuras que aponta, né, que depois dos 3 anos e meio, dessa segunda metade da grande tribulação, depois desses 3 anos e meio, que são o mesmo que 1.260 dias, tempo e metade de um tempo, 42 meses, né, ou 3 dias e meio proféticos, depois disso é que as testemunhas que forem mortas ou perseguidas, né, os que morrerem vão ressuscitar, vai entrar neles fôlego de vida. E os que estiverem vivos, né, todos eles, os mortos ressuscitam primeiro, depois os vivos são arrebatados, eles vão ouvir uma voz da parte de Deus, o soar de uma trombeta, né, com a voz de um arcanjo, e eles vão ouvir a voz dizendo: subam para cá. Olha que lindo que é esse momento. Ele está descrito aqui através da figura das duas testemunhas. Tá?
3 anos e meio eles profetizam, os outros 3 anos e meio eles são perseguidos e mortos. Mas no final, aqueles que morrerem, eles vão ouvir uma voz para que eles saiam dos seus túmulos, eles ressuscitem. E quando ressuscitarem, eles ouvirão uma voz para que junto com os que ainda estão vivos, eles subam nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. É o que os textos, que a palavra de Deus declara. Então vocês percebem que durante esses 1260 dias, o que está acontecendo? É um tempo onde o anticristo, né, a besta, ele vai receber autoridade para falar contra o Altíssimo, para perseguir os santos, para matar, né? Mas depois disso, no final disso, acontece o quê? A ressurreição dos mortos. No final, nesse marco, acabou os 1260 dias. Acabou um tempo e metade de um tempo. Acabou essa semana de Daniel. O que acontece? Ela vai ser marcada, esse fim vai ser marcado por esse acontecimento, essas maravilhas do qual aquele ser que estava sobre o rio estava falando para Daniel. Quando acontecerão essas maravilhas? Né? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver se encerrado, aquele poder que ele recebeu sobre o povo santo. Entenderam? Olha só como os textos são maravilhosos. Eu vou continuar lendo mais alguns textos que eu separei para esse vídeo. Quando a gente lê Daniel 12, olha só o que o texto está dizendo para nós. O que vai acontecer durante esses 1260 dias? Daniel 12, ele começa dizendo assim, ó, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Tá? Como eu disse no início, o que está acontecendo aqui? Perceberam que esse tempo de um tempo, tempos e metade de um tempo, esse período do qual a gente falou até agora, é o período que é chamado lá em Daniel de um tempo de angústia como nunca houve antes. Mas o próprio Jesus fala disso nos seus dias, porque em Mateus 24, no discurso escatológico, Jesus vai dizer assim, ó, porque haverá uma grande tribulação, uma grande angústia, né? Uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, né? E nem jamais haverá. Entenderam? O mesmo discurso, as mesmas palavras que aquele ser sobre o rio, que para mim é uma figura de Cristo glorificado, Cristo antes da encarnação, aquela mesma figura, aquele mesmo ser sobre o rio, ele agora vai falar para os discípulos de o que acontecerá antes da sua vinda. Ele diz que vai haver uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então perceba que o tempo do qual Daniel estava falando no capítulo 12 é o mesmo que está atrelado em Mateus 24, uma grande tribulação como nunca houve antes. E é interessante que o próprio Jesus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua claridade, então vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. As nações vão se lamentar, né? Mas a Bíblia diz que aí ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos da face da terra, né? De uma outra ponta, né? Então olha só que interessante, percebeu que os textos eles se explicam, ele diz que é imediatamente após a tribulação daquele dia que vai acontecer a vinda do Senhor sobre as nuvens. Então vejam que um texto está conectado ao outro e todos eles falam do mesmo período de tempo. Tá falando desse tempo aqui. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Esse tempo de grande angústia. Tá? Outro texto que fica bem interessante quando a gente lê, tá? Ele se encontra em Daniel 12, olha a explicação que você vai perceber, tá? O que acontece não no meio, tá? Não no meio da semana aqui, isso já ficou claro. É um tempo em que o chifre pequeno, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que trama o mal contra o Senhor, né? Ele vai fazer guerra contra os santos, ele vai ter autoridade para pisar o átrio exterior
né, o nosso corpo, ele vai ter tempo, vai ser o tempo de ele perseguir aqueles que dão testemunho de Cristo, aqueles que são a testemunha de Deus sobre a terra, tá? E ele vai ter o poder de matar não o corpo, não a alma, mas é o tempo em que ele vai ter o poder de perseguir e matar não o nosso espírito, não a nossa alma, mas o corpo. Ao ponto que o próprio Jesus ele diz, né? Não tenho medo daquele que pode matar o seu corpo, mas tenho medo daquele que pode jogar, depois de matar, pode jogar ele no inferno, né? Então, a questão é justamente essa, no Hades, né? A questão é justamente essa. Ele, durante esse período, ele vai ter o poder de perseguir e matar o corpo. O corpo, tá? E olha só o que o texto diz que acontece depois, então, neste marco. O que acontece depois? Não durante, mas depois desses 1260 dias. Esse tempo e metade de um tempo. O texto vai dizer assim, ó, Daniel 12. Vamos voltar a ler o texto que a gente leu no início, né? Daniel 12 diz assim, ó, haverá então um tempo de angústia como nunca houve antes, desde que a nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á, né? Está falando de livramento, depois desse período de grande angústia, um livramento para aqueles que têm o seu nome escrito no livro. E o texto diz assim, então muitos dos que dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar, e ele diz assim que os sábios, eles resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então está falando da glorificação do corpo depois da ressurreição. Então, nesse momento, Daniel, lá no capítulo 12, ele vê um ser sobre o rio e mais duas pessoas, uma de cada lado do rio. E aqueles que estão na borda do rio, eles perguntam para o ser que está sobre as águas do rio. E eles fazem a pergunta assim, ó. Quando que se cumprirão essas maravilhas? Que maravilhas? Já falei no vídeo anterior, né? Que essas maravilhas elas estão atreladas a várias coisas que está sendo dita no livro de Daniel, inclusive as no capítulo 12. Quando acontecerão essas maravilhas, que é ser livre desse período de grande angústia, aqueles que têm o seu nome escrito no livro, né? A ressurreição dos mortos e a glorificação do corpo daqueles que ressuscitam, né? Que vão resplandecer como as estrelas eternamente. Quando que vão acontecer essas maravilhas? É isso que eles estão perguntando. E olha só o que o texto diz. O texto diz assim, ó, versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E o texto diz assim, ó, e eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, a qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tivesse acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Irmãos, quando a gente estuda isso, você consegue perceber que está sendo dito a Daniel que a ressurreição dos mortos, né, a glorificação do corpo daqueles que vão participar da ressurreição, isso inclui as testemunhas de Deus, inclui todos aqueles que estão sendo mortos. Por isso que você vai ver lá em Apocalipse dizendo que as duas... Por isso que você vai ver lá em Apocalipse que diz que participam da primeira ressurreição aqueles que não negaram a Cristo, que não puseram a marca da besta, que não adoraram a sua imagem. Estes participam da primeira ressurreição. Você vai ver que a ressurreição dos mortos ela está acontecendo quando? Depois desse um tempo e metade de um tempo. Depois dessa segunda metade da última semana de Daniel. Percebam que nas profecias bíblicas não existe uma ressurreição dos mortos acontecendo antes dessa última semana. Não existe um arrebatamento também. Por quê? Porque a Bíblia diz que os vivos serão arrebatados depois da ressurreição dos mortos, né? Primeiro os mortos ressuscitam, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, existe uma sequência nos eventos.
O texto diz que vai haver uma grande tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, nós vamos ver Jesus vindo sobre as nuvens. E o texto diz que é imediatamente após um tempo e metade de um tempo, quando ele terminar de espalhar o poder do povo santo, é que vai se cumprir estas maravilhas. Que maravilha, né? Ser livre desse tempo de grande angústia, aqueles que têm o nome no livro. Ressurreição dos mortos, glorificação daqueles que têm o seu corpo, vão ter o seu corpo transformado por ocasião da ressurreição ou do arrebatamento. Percebam que as profecias, elas estão mostrando tudo isso acontece quando? Depois de um tempo e metade de um tempo. Então, esse primeiro marco, ele está mostrando o que para nós? Que até aqui é o tempo em que a besta ela vai ter poder de perseguir os santos, de falar contra o Altíssimo. Porém, a partir daqui, você vai perceber que outros eventos é que vão se desenrolar. Tá? Esse marco é importante porque mostra o tempo em que se insera a autoridade que a besta recebeu para perseguir e matar os santos. Tá? Então vamos ler mais alguns textos para vocês perceberem o que o texto vai mostrar para nós. Olha só que interessante. Aqui é fantástico a revelação que tem, tá? Nós vamos voltar a ler Daniel 7, que também fala dessa expressão lá no versículo 25, ó, sobre um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas eu quero que vocês leiam agora o contexto geral no qual está inserida essa expressão. Tempo, tempos e metade de um tempo, esses 3 anos e meio. Olha só o que vai acontecer depois que se encerrar esses 1260 dias, esses 42 meses, esses 3 anos e meio, essa última metade da semana de Daniel. Prestem atenção o que acontece nesse exato momento. O texto diz assim para nós. Versículo 8. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno fala da besta, né? Do homem do pecado, filho da perdição. Aquele que trama o mal contra Deus. Aquele que falará blasfêmias contra o Altíssimo. O texto diz assim, ó, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e boca para falar arrogância. Lembra que ele falará blasfêmias contra o Altíssimo? Enquanto eu olhava, tronos foram postos. Prestem atenção nessa expressão. Está dizendo que tronos vão ser estabelecidos. Tronos no plural. Tá? Isso é importantíssimo, porque aqui existe muita revelação. Tronos foram postos e um ancião se assentou. Quem que é esse ancião? É Deus. Prestem atenção nisso. É o Deus Pai. Ele diz assim, ó, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. O seu trono, tá? Existem tronos e existe o trono de Deus aqui, prestem atenção. O seu trono ardia como fogo e as rodas do seu trono estavam todas incandescentes. Lembra que Ezequiel tem a visão do trono de Deus e haviam rodas com óleos e tudo mais? É isso que está acontecendo. E as rodas do seu trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Fala de anjos. Aí milhões e milhões estavam diante deles. Lembra que Apocalipse fala de uma grande multidão incontável diante do trono de Deus? Olha só que lindo. E ele vai dizer: o tribunal iniciou o julgamento e livros foram abertos. Aqui existe muita revelação nesse texto, tá? Um tribunal iniciou seu julgamento e livros foram abertos. Por quê? Prestem atenção porque aqui há muita revelação. Está dizendo que tronos foram postos, o trono de Deus, e que um tribunal se iniciou. E que livros foram abertos. Até então a imagem que a gente sempre teve é que o trono de Deus, com livros sendo aberto, ele acontecia só no final do milênio, antes do período eterno, onde o trono, no juízo do trono branco. Lá nós temos claramente essa figura, um trono de Deus para julgar, o céu e a terra fogem da sua presença, é aberto livros e outro livro que é o livro da vida.
Só que o texto ele está dizendo para nós que não é só o tribunal do trono branco que vai ter esse julgamento, onde livros são abertos e outro livro que é o livro da vida. Esse texto está deixando claro que no final desse período de grande angústia, de grande tribulação, vai se estabelecer um tribunal também para julgar o chifre pequeno. E nesse tribunal, tronos estão sendo postos, inclusive o trono de Deus, e livros também estão sendo abertos antes do milênio. Isso está mostrando para nós que vai acontecer dois tribunais, um antes do milênio, tá? Um antes do milênio e outro após o milênio. Tá? Duas vezes nós vamos ver tronos sendo postos para julgar e livros sendo abertos. Tá? Então eu peço um pouquinho de calma para que você acompanhe isso e não vá dizer, poxa, olha ali, ó, tá falando heresia. Não, eu quero que vocês percebam, porque isso vai estar claro em vários textos que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Não é só esse texto, tem vários, tá? E eu quero mostrar para vocês. Então acompanhe a leitura. O texto diz assim, ó. Então, o tribunal iniciou seu julgamento e os livros foram abertos. Continuei observando por causa das palavras arrogantes do chifre que falava, e fiquei olhando até que o animal foi morto. Prestem atenção. Aqui está falando sobre esse tribunal se levantando quando ainda tem esse chifre pequeno falando arrogâncias contra Deus. Está falando do período da besta, do anticristo. Não está falando do tribunal lá do trono branco. Tá? Prestem atenção. Esse tribunal, ele está falando de um tribunal que vai julgar a besta, que vai julgar o chifre pequeno. Não está falando lá no final do tribunal do trono branco que acontece depois do milênio. Está falando desse tribunal que acontece no final da grande tribulação. E olha só o que o texto diz para nós. E fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Tá? Aqui fala do lago de fogo, né? Lembra que a Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão atirados no lago de fogo? Então aqui está dizendo justamente isso, que o chifre pequeno, tá? Ele foi destruído e o animal foi atirado no lago de fogo. Tá? O chifre pequeno é a besta que sobe da terra, e o seu corpo é a besta que sobe do mar. Tá? Eu já falei disso também em outro vídeo aqui do meu canal. Caso você quiser, fica a indicação, mas eu queria que vocês acompanhassem isso. E o texto diz assim, ó. E foi tirada a autoridade dos outros animais, tá? Mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Isso é tremendo o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o último animal, aquele que Daniel não soube descrever, mas que tinha 10 chifres, e dentre os 10 saía o chifre pequeno, que falaria arrogância, o chifre ele vai ser lançado no lago de fogo. O animal que tinha os 10 chifres vai ser lançado no lago de fogo. Mas os outros animais vão continuar com vida. O leão, o urso, o leopardo, né, que representa a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, eles vão continuar com vida por um período de tempo. Quer dizer que essas nações vão entrar para o milênio aqui na Terra. E é interessante isso porque você vai ver que o urso representa os Medo-Persas, Madai, né, e você vai ver que o leopardo representa quem? Representa a Grécia, que é Javã. E você vai ver que essas nações, elas entram para o milênio. E o detalhe que assim, ó, Madai, Javã são irmãos de Gog, que vem de Jafé, os 3 filhos de Noé. E lá no final do milênio, o que a gente tem? A gente não tem a guerra de Gog e Magog? Como é que tem guerra de Gog e Magog no final do milênio? Porque essas nações, elas entraram com vida no milênio. E são elas que lá no final vão estar sendo... como é que eu posso dizer, influenciadas por Satanás, que será solto no final do milênio. Então perceba como a palavra de Deus ela se completa. Então o texto ele continua dizendo assim, ó, na minha visão à noite, versículo 13, vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Olha, se aqui a gente não está vendo a vinda de Cristo, Filho do Homem, tá? E o texto diz, e ele se aproximou do ancião. Por isso que no início eu disse que esse ancião era Deus. E foi conduzido à sua presença. E a ele foram dadas autoridade, glória e reino.
Tá? E todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. E o seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Tá? Então perceba que é só no final, depois que o poder do chifre pequeno for tirado, é nesse momento que o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Filho do Homem, ele vem sobre as nuvens e ele vai receber o poder, a glória, o reino da terra. Porque a Bíblia diz que hoje o mundo, o governo do mundo, o reino desse mundo, ele jaz no maligno. Né? Que o inimigo que ele é chamado de o príncipe deste século. Né? É ele quem governa o mundo hoje. Mas a Bíblia está dizendo que por ocasião da destruição do chifre pequeno, né? A Bíblia diz assim, ó, se vocês prestarem atenção, e olha que conexão linda, tá? Linda. Se vocês olharem lá para Gênesis, lá no início em Gênesis, você vai ver que Deus deu autoridade ao homem. E o homem, por causa do pecado, ele perde e Satanás é quem passa a governar sobre o mundo, né? Só que quando você vai ler o livro de Apocalipse, você vai ver que Satanás, o dragão, a antiga serpente, o que ele está fazendo? Na metade da semana ali, ele está dando o seu poder, o seu trono, a sua autoridade para a besta. Tá? Ele está dando o seu trono, o seu poder e a sua autoridade à besta. E a besta, assim como Adão perdeu lá no início, a autoridade ela passou a Satanás, você vai ver que a besta ela vai estar sendo julgada e ela vai perder a sua autoridade e Cristo é quem passa a reinar, tá? Então você vê que o reino dele, como já muitas profecias anunciam, será um reino eterno, tá? Um reino que jamais passará a outro. Olha que promessa maravilhosa, tá? Então, percebam, irmãos, o texto está falando que isso vai acontecer. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que o Cristo vai passar a reinar? Isso vai acontecer lá na sétima trombeta, quando acontece a ressurreição dos mortos, quando acontece arrebatamento, quando acontece a vinda de Jesus, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Tudo isso acontece junto, depois da grande tribulação. E eu vou mostrar isso para vocês, mas eu quero só terminar de ler o texto de Daniel. E olha só o que o texto diz para nós. Versículo 21. Enquanto eu observava o chifre pequeno, guerreava contra os santos e o derrotava. Perceba que os tronos eles vão ser postos para julgar o chifre pequeno. Não está falando lá depois do milênio. Está falando antes do milênio. Para julgar a besta, o chifre pequeno. E ele está dizendo assim, ó. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Está falando da grande tribulação, a perseguição. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Está falando da vinda de Jesus e da vinda dos tronos, inclusive o trono de Deus, o ancião. E olha só como isso é interessante, porque quando você lê o sexto selo sendo aberto, lá você vai perceber, né? Que as pessoas estão se escondendo nas cavernas e elas estão dizendo: esconda-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Está falando de dois seres, aquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. São dois seres que estão vindo ali no sexto selo, tá? Então ele está dizendo aqui, ó. Veio o ancião, ele pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo e chegou a hora deles tomarem posse do reino. Lembra que a Bíblia diz que bem-aventurado os humildes porque eles reinarão, eles receberão a terra por herança? A Bíblia diz que aqueles que são fiéis a Deus, eles reinarão com Cristo. Aqueles que participarem da primeira ressurreição reinarão com Cristo por 1000 anos sobre a terra. É aqui que está acontecendo. Antes do milênio, depois da grande tribulação, os santos eles estão recebendo o reino. E ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal, ele é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, tá? Despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis. Lembra que esses 10 chifres, esses 10 reis, são também aqueles 10 dedos da estátua. Tá tudo conectado, tá? E o texto diz assim, ó. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos. E tá falando da grande tribulação. E ele diz assim, ó, e tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas suas mãos,
nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, tá? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele diz, mas o tribunal o julgará. Quer dizer que depois desse período de 1260 dias, vai se montar um tribunal. Tronos serão postos e mais outro trono, que é o trono de Deus. E então, né, o reino ele vai ser tirado da besta, vai ser tirado desse chifre e vai ser passado aos santos, vai ser passado ao nosso Cristo e ele reinará para sempre. Olha só o que o texto diz. Mas o tribunal o julgará, o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder, a grandeza e os reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Olha que lindo isso, irmãos. Agora, vamos para nossa linha do tempo para a gente entender isso? Quando é que isso está acontecendo? Tudo isso que Daniel profetizou está dizendo que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ele está dizendo tronos se estabelecerão para julgar e tirar o poder do chifre. Tá? Ele será julgado e lançado no lago de fogo, e esses tronos darão o poder e autoridade ao nosso Cristo e aos seus santos que reinarão com ele para sempre. Tá? Isso acontece quando esses tronos estão acontecendo aqui, neste período de tempo, quando insera os 1260 dias. Quando encerrou esse tempo, encerrou o poder que ele tinha para perseguir e matar os santos, para falar contra o Altíssimo. Daqui para frente nós vamos ver o quê? Um tempo de juízo antes de entrarmos para o milênio. Tá? E depois do milênio, sim, também tem novamente um tribunal, não de tronos, mas do trono branco. Tá? Então é interessante a gente ver esses detalhes. Tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Textos que vão mostrar e vão confirmar isso que eu estou falando para vocês. Quando nós lemos 1 Coríntios 15, você vai ver lá o que está acontecendo quando acaba os 1260 dias. O que está acontecendo aqui? Você vai ver que vai acontecer a ressurreição dos mortos. Tá? Daniel, no capítulo 12, ele diz, né, que depois daquele tempo de grande angústia, onde aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida forem livres, né, ele diz assim, ó, que depois desse tempo de grande angústia vai haver o quê? Ressurreição. Os sábios, eles resplandecerão como as estrelas no firmamento, tá? Quando é que a gente vê a ressurreição dos mortos? A gente vê aqui, ó, em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, onde Paulo ele escreve um texto muito extenso só falando sobre essa maravilha, a ressurreição dos mortos. Ele vai dizer assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. E primícias fala das festas, tá? Por isso que eu disse que quando a gente olha para o milênio, nós vamos ver a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Tá? Cristo ele é a primícia dos que dormem. Fala da festa das primícias. E ele diz assim, ó, visto que a morte veio por um só homem, ou seja, Adão, ele diz também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, que é Cristo. Nele todos nós ressuscitamos. Diz assim, versículo 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, ou seja, Cristo as primícias, e depois, olha só o detalhe, quando ele vier, ele diz, os que lhe pertencem. Perceba que quando ele vier, quando acontece a vinda de Jesus? Aqui, ó. Quando ele vier, vai haver ressurreição dos mortos. E quem vai ressuscitar aqui? O texto está dizendo, aqueles que lhe pertencem. Não é todo mundo que ressuscita. Aqueles que pertencem a Cristo ressuscitam aqui. O restante ressuscita depois do milênio, no juízo do trono branco, tá? Mas aqui ressuscita aqueles que pertencem a Cristo, tá? E olha só o que o texto diz lá no versículo 51. Eis que eu digo para vocês um mistério, tá?
Lá em Apocalipse 11, quando ele fala desse mistério, Apocalipse 10, na verdade, o anjo diz que nos dias em que tiver para ser tocada a sétima trombeta, cumprir-se-á o mistério anunciado pelos servos e profetas, tá? Que mistério é esse? Tá? É tudo aquilo que foi profetizado nas escrituras, inclusive o que vamos ler agora. Eis que eu digo para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Tá? Transformação do corpo, a glorificação do corpo, aquilo que Daniel também profetizou no capítulo 12, que vão resplandecer como as estrelas, de eternidade a eternidade. Ele diz assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer num momento? Arrebatamento, ressurreição? Não, não, não. O que vai acontecer no momento é a transformação do nosso corpo. O que o texto está dizendo aqui, ó, seremos transformados. Ao som da última trombeta. Tá? Ao som da sétima trombeta vai acontecer isso. Ressurreição, arrebatamento, corpo tanto dos que já morreram como dos que estão subindo em vida, eles serão transformados, tá? E nós teremos esse corpo glorificado. O texto diz assim, ó, o som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba que tudo isso está acontecendo. Quando? Aqui. Depois que se estabelecerem esses tronos para tirar o poder da besta e para passar a autoridade ao Cristo, né, e aos santos do Altíssimo. É nesse momento que vai acontecer a ressurreição dos mortos. Tá? Então, vou até botar um marco aqui. Ressurreição dos mortos. Tá? Só que, como nós já vimos, paralelo à ressurreição acontece também o quê? Arrebatamento. E vamos deixar claro, a palavra de Deus diz assim que não existe arrebatamento antes da ressurreição. E Apocalipse vai deixar claro que a primeira ressurreição ela só acontece depois da grande tribulação. Por quê? Porque participam da primeira ressurreição aqueles que não puseram a marca da besta, né? Não puseram a marca e nem adoraram a sua imagem. Eles participam da primeira ressurreição. Tá? E até porque João declara, né, que a ressurreição acontecerá no último dia e não 7 anos antes. A última ressurreição ela acontece no último dia. Tá? Então, prestem atenção como é lindo isso. A Bíblia diz assim, ó, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós os que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor. Quando é que é a vinda do Senhor? A vinda do Senhor é imediatamente após a tribulação daqueles dias. Tá? Ele diz, certamente não precederemos aos que dormem. Perceberam? Não existe arrebatamento antes da primeira ressurreição que acontece aqui no último dia. Ele diz, nós não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, a sétima trombeta acontece aqui, a voz do arcanjo, lembra que as duas testemunhas, elas ouvem uma voz do céu dizendo, subam para cá? É isso que está acontecendo. Ele diz, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebam, é todos os mortos? Não. O texto está dizendo assim, os mortos em Cristo, aqueles que a Ele pertencem, ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Primeiro ressurreição, tá? Primeiro ressurreição, é isso que o texto está dizendo para nós. Depois, arrebatamento. Olha que lindo. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Lembra que as duas testemunhas estão subindo nas nuvens quando eles ouvem uma voz? Tá? Nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então algumas pessoas me perguntam, quando é que é a ressurreição? A ressurreição é depois da última semana de Daniel, depois desse período de grande angústia, de grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. Tá? Agora, o que mais a gente pode ver? Olha só o que diz lá em Apocalipse 11, quando toca a sétima trombeta. Tá? Lembra que Apocalipse 10 tinha aquele anjo com um pé sobre a terra, o outro sobre o mar, jurando pelo Deus dos céus, dizendo assim que
não haveria mais demora, mas que no tempo que fosse tocada a sétima trombeta se cumpriria o mistério anunciado pelos santos e pelos profetas, né? O mesmo que nós vimos em Daniel 12, que é o texto que a gente está estudando sobre os 1335 dias. Aquele ser que está sobre o rio, ele ergue a mão e jura que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo vai se cumprir essas maravilhas. Perceba como está tudo linkado, tudo conectado. E olha só o que está acontecendo aqui, ó. Sétima trombeta, Apocalipse 11, diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, tá? A última trombeta, tá? E houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, o Cristo, e ele reinará para sempre. Lembra que nós lemos lá em Daniel dizendo assim, ó, que depois que terminar o poder que ele tem sobre o povo santo, tronos seriam postos para julgar ele, para tirar o seu poder, para lançá-lo no lago de fogo, e o poder seria tirado dele e seria passado para o Filho do Homem que está vindo sobre as nuvens, e ele receberia poder e autoridade, e junto com ele os santos que com ele venceram. Aqui está acontecendo na sétima trombeta, tá? O texto está dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Percebam que é tudo neste marco, depois dos 1260 dias, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E ele reinará para sempre. É um reino eterno, um domínio eterno. E os 24 anciões que estavam assentados sobre os tronos. Eu não grifei aqui, mas aqui tem a palavra tronos, estão vendo? Lá em Daniel 7 dizia que tronos foram postos. Que tronos são esses? Os tronos dos 24 anciões. Percebam que está tudo conectado, tá? E o texto diz assim, ó, tronos diante de Deus, e prostravam seus rostos e adoravam a Deus. Perceba que tem os 24 tronos dos 24 anciões e tem o trono de Deus, porque até os 24 anciões estão se prostrando diante de Deus e dizendo: o reino passou ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, e ele reinará para sempre. O seu domínio será um domínio eterno e jamais passará a outro, tá? E o texto diz assim, ó: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. A quem eles estão dando graças? Ao ancião de dias, tá? Aquele que estava sobre o trono com rodas de fogo e dele fluía um rio de fogo. É isso que o texto está dizendo. Os 24 anciões com seus tronos estão dando glórias ao Deus que está sentado sobre o trono e estão dizendo, né? Nós te damos graças, ó Deus Todo-Poderoso, porque eras e porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. E aí você vai perceber que está ligado o Deus Pai com o Filho, tá? E as nações se iraram, chegou a tua ira e chegou o tempo de julgares os mortos, tá? E recompensar os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e de destruir os que destroem a terra. Perceba que ele não está falando que chegou o tempo de julgar todos os mortos, mas é uma classe de mortos específica, aqueles que vão receber recompensa, tá? Chegou o tempo de julgar os mortos para dar recompensa aos servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. Por que ele está falando isso? Porque nesse momento, quando toca a sétima trombeta, Cristo assume o seu poder, o seu domínio, o seu reinado, a ressurreição dos mortos. Não de todos, mas daqueles que pertencem a Cristo, né? Aqueles que são de Cristo. Esses vão ressuscitar e vão receber recompensa. Por isso que lá em Daniel 12 eu disse para vocês, vai haver ressurreição dos mortos e por ocasião da ressurreição vai haver transformação, um corpo glorificado. Tá? Por isso que vão resplandecer como as estrelas do firmamento de eternidade a eternidade. Tá? E então, depois da ressurreição, arrebatamento, corpo glorificado, aqui nós vamos ter um tribunal estabelecido. Os tronos foram postos, mas perceba que isso não vai acontecer como um piscar de olhos, tá? Isso vai levar dias e isso
esses dias, a gente só vai ver o que vai acontecer agora nesses próximos intervalos de tempo nos próximos vídeos, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Olha só o Salmo 110, como ele confirma isso que a gente está vendo neste vídeo. O Salmo 110, ele é um salmo messiânico e ele vai dizer assim, ó... o Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará sobre os seus inimigos. E ele diz: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Tá? O que está profetizado nesse salmo messiânico? Que por ocasião da vinda de Jesus e do arrebatamento, os santos, eles vão estar sendo convocados como tropas para o dia da peleja, tá? E vai dizer assim, ó, que eles vão se apresentar voluntariamente trajando vestes santas. Isso fala sobre ressurreição, fala sobre arrebatamento, fala sobre a glorificação do corpo, fala sobre a vinda de Jesus montado num cavalo branco, acompanhado por aqueles que estão trajando vestes brancas, fala sobre o casamento do Cordeiro, onde eles serão vestidos de vestes brancas, que são os atos de justiça dos santos. Então está tudo conectado. E por ocasião disto, né, da ressurreição, do arrebatamento, logo em seguida ele diz assim, ó: e ele esmagará reis no dia da sua ira e julgará as nações, amontoando mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Está falando que primeiro vai acontecer a ressurreição, primeiro vai acontecer a vinda de Jesus para recolher os seus, para chamar. Quando diz toque de trombeta, está falando de convocação dos santos. Eles vão se apresentar trajando vestes brancas. Mas depois vem a ira de Deus, porque se por um lado existe arrebatamento, depois Jesus vem sobre a terra para cumprir com o que está nas profecias sobre o julgamento, tá bom? Então, tudo isso está acontecendo. Porém, eu não quero me aprofundar nisso, porque isso depois vai ficar pro próximo vídeo, tá? Então eu só quero encerrar esse vídeo falando sobre o que aconteceu durante os 1260 dias e o que aconteceu no final, ou próximo ao final. Outro texto que eu quero mostrar para vocês, ele está em Apocalipse 16, que fala sobre a sexta taça, tá? Porque as trombetas, elas estão tocando, mas as taças, elas estão ali alinhadas com as últimas trombetas. E olha só o que acontece na sexta taça. Tá? Na sexta taça diz assim, ó: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então eu vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. E eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los à batalha do grande dia do Senhor, o Todo-Poderoso. Tá? Então, só para vocês entenderem, aqui no finalzinho, quando estiver prestes a tocar a trombeta de Deus no céu para reunir o povo santo que vai se apresentar diante de Deus voluntariamente, trajando vestes santas, na terra também vai começar a tocar uma trombeta, né? Só que não da parte de Deus, da parte do anticristo, da parte do falso profeta, da parte da besta, da parte do dragão, a antiga serpente, para reunir as nações para o grande dia da ira do Senhor, que se cumprirá depois da ressurreição e depois do arrebatamento, mas ela começa aqui no finalzinho, tá? Como é que a gente sabe que a sexta taça ela está aqui antes da vinda de Jesus? Porque o próprio texto vai dizer, versículo 15, eis que venho como um ladrão. Perceba que a vinda de Jesus como um ladrão, ela ainda não aconteceu na sexta taça, tá? Algumas pessoas falam sobre um arrebatamento acontecendo, né? A vinda de Jesus como um ladrão antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, antes da última vinda, da última semana de Daniel. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vinda de Jesus como um ladrão, ela ainda nem aconteceu na sexta taça, que a sexta taça está aqui no finalzinho da grande tribulação, quando eles começarem a reunir as nações para o dia da ira.
tá? Então Jesus está dizendo, olha, eis que eu venho como ladrão. Felizes aqueles que permanecem vigilantes e conservam consigo as suas vestes para que não ande nu. Lembra a mensagem dita a uma das igrejas? Tá? Para conservar as suas vestes, para comprar vestes do Senhor para que não ande nu? Para que cubra a sua vergonha? Tá? Então a igreja está ainda aqui na terra. Algumas pessoas dizem, não, a igreja já foi arrebatada, a igreja depois só volta a aparecer em Apocalipse 19. Aqui na sexta taça está sendo dita a mesma mensagem que é dita a uma das 7 igrejas, e você vai ver, as igrejas ainda estão na terra, porque a mensagem da vinda como um ladrão, ela ainda está na sexta taça, a vinda como um ladrão ainda não aconteceu, tá? E o texto diz assim, ó, então os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico é chamado de Armagedon, tá? Então, só para deixar uma observação, coloquei aqui até aqui embaixo, a sexta taça ela acontece no final, aqui próximo ao final dos 1260 dias, pouquíssimo antes do arrebatamento. Por quê? Quando estiver para ser tocado trombetas no céu para reunir os santos, aqueles que morreram e aqueles que ainda estão vivos, vai começar a tocar trombetas na terra também para reunir. Mas reunir quem? Aqueles que apoiam o anticristo, a besta, tá? Que apoiam, que fazem parte das nações que vão se voltar para a antiga serpente, tá? Que vão querer guerrear contra o Deus que está sentado no trono e o Cordeiro, tá? Então olha só que linda a palavra de Deus. Então, eu quero encerrar esse vídeo por aqui, tá? Esse é o nosso segundo vídeo. O primeiro foi uma introdução, o segundo eu aproveitei hoje para falar sobre os 1260 dias e o que acontece durante os 1260 dias, que são também 42 meses, que são também um tempo, tempos e metade de um tempo, que é também o mesmo que 3 anos e meio, ou 3 dias e meio profético, ou mesmo que metade de uma semana, tá? O que acontece? O anticristo falará blasfêmias contra o Altíssimo, perseguirá e matará os santos, tá? Tentará mudar os tempos e a lei. Então fala de muita coisa aí que vai acontecer durante esse período em que os santos serão entregues nas suas mãos. Muitos serão preservados no deserto, outros serão perseguidos e mortos, tá? Então tem muita coisa acontecendo nesse tempos e metade de um tempo, esses 1260 dias. Mas logo no final vai haver trombetas tocando para reunir os eleitos nos céus, nas nuvens com o Senhor. Enquanto aqui na terra também vai começar a tocar trombeta para reunir as nações para o grande dia da ira do Senhor. Tá bom, irmãos? Então eu espero que você tenha entendido essa parte dos 1260 dias, porque nos próximos 2 vídeos nós vamos falar sobre os 1290 e os 1335. E por que a palavra de Deus declara: felizes aqueles que chegam a 1335. Tá bom? Então, um abração e até o próximo vídeo.